Gente, boa noite. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando física quântica. Física quântica e ressonância harmônica. Falando também das leis de atração e manifestação do universo. Isso porque nos últimos tempos tem se falado muito das leis de atração e manifestação do universo, segundo as quais você atrai coisas, pessoas e situações compatíveis com os seus sentimentos. Mas nem sempre você aceita de bom grado as coisas que atrai. Nem sempre aceita de bom grado a realidade criada. Por que isso acontece? Isso acontece. Por que isso acontece? Onde está o problema? Olha só, o problema está na qualidade do seu sentimento em relação a seu desejo. Porque nós estamos falando do sentimento do ego. Nós não estamos falando do sentimento do seu desejo. Então, o problema está na qualidade do sentimento do ego. O problema está na qualidade do seu sentimento em relação a seu desejo, mas é o sentimento do ego. Um está na contramão do outro. Trata-se do ego no contrafluxo dos seus desejos. Mas como que se resolve isso? Como que a gente vai resolver isso? Como que você vai perceber isso? Você vai perceber de acordo com os resultados obtidos. São os resultados obtidos que vai elucidar isso, vai clarear isso. Então, quando o resultado é de tristeza e aborrecimento, é porque o ego está na contramão do seu desejo. O ego está na contramão do seu desejo. Então, quando o resultado é de tristeza e aborrecimento, é porque o sentimento do ego está na contramão do seu desejo. Agora, quando o resultado é de alegria, e felicidade, é porque ele está em fluxo com o seu desejo. Então, vamos começando esse nosso encontro de hoje com a leitura desse texto. Vamos analisar isso aqui em termos de mecânica quântica, à luz da nova onda de informação da mecânica quântica e suas ferramentas. Vamos analisar isso aqui à luz da física quântica, da ressonância harmônica, que traz as informações, grande quantidade de informações. Então, a ressonância harmônica é aquela ferramenta que agrega muitas outras ferramentas. Então, nós vamos analisar isso tudo à luz da mecânica quântica, no entendimento da ressonância harmônica, que traz a expansão da consciência, que traz as informações, que traz a evolução espiritual, que traz muita luz, né? Quer dizer que você... O que a gente busca com a mecânica quântica? A gente busca a iluminação, a gente busca o esclarecimento para poder iluminar-se, entender mais iluminadamente das coisas, principalmente sobre como funciona o universo, né? Aí a gente sempre diz aqui, em termos de mecânica quântica, vai ficar reconhecido que se você não
entender, não tiver o mínimo de entendimento sobre como funciona o universo, fica difícil para seguir em frente, fica difícil para conviver e obter os melhores resultados no dia a dia da vida da gente. Então, precisa entender como funciona o universo. E a mecânica quântica traz as informações. Ela vai dizer que tudo que existe aqui é feito de ondas, e tudo que é feito de ondas tem um campo. Trata-se do campo eletromagnético. Então, nós estamos envolvidos num gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula. A mecânica quântica vai dizer que tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Então, tudo é onda. Não é? Ela vai dizer que tudo é onda. Se tudo é onda, ela está dizendo, em outras palavras, que a realidade física não existe. Não é que não exista. Não é que a realidade física não exista. Porque, olha aqui, ó, eu estou tocando aqui, ó, como é que não existe a realidade física? Não é que a realidade física não existe. Na verdade, a realidade física passa a existir, não é? A realidade física passa a existir quando o observador está olhando. É só nessa situação que a realidade física pode existir. Em termos de mecânica quântica, é isso que acontece. Então, a realidade física, por si só, não existe. Para que ela venha a existir, precisa do observador. Então, não é que ela exista. A realidade física não existe em definitivo. Ela passa a existir. Passa a existir apenas quando o observador está olhando, quando a consciência está olhando. Aí sim você tem a realidade física, né? Então, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. A terminologia é grande, né? Então, a gente aos poucos vai aprendendo a lidar com a terminologia. E por isso é que se diz, nós estamos mergulhados num gigantesco sistema de onda eletromagnética. Nós estamos mergulhados num gigantesco sistema de onda-partícula, onde a massa, a partícula, está condicionada ao poder de observação do observador. A realidade física está condicionada ao poder de observação da consciência, porque tudo é consciência. Você é consciência, você é observador. Então, tudo isso está condicionado ao poder de observação do observador. A realidade física está condicionada ao poder de observação da consciência do observador. Então, não é que a realidade física exista por si só. Por si mesma, a realidade física não existe. Ela passa a existir. A realidade física passa a existir com a observação do observador, com a consciência. A consciência é que determina a realidade. Então, você que gosta do assunto e que quer dominar a maneira de comunicar através da mecânica quântica, levar essas informações, é preciso se aprofundar no assunto para entender melhor sobre como funciona o universo
das coisas, porque tudo é onda. Então, o universo é uma imensa onda de energia, né? É aquela infinita onda de. São ondas de possibilidades que se transformam em probabilidade. É aquela onda infinita, é aquela onda primordial de energia que se traduz em tudo por tudo. Mas, quando se trata da realidade física das coisas, isso não existe. Isso passa a existir, mas passar a existir é uma coisa, e existir definitivamente é outra coisa. Então, em termos de mecânica quântica, a realidade física não existe. Ela passa a existir a partir da observação do observador. Então, nesse nosso encontro de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre a novidade da física quântica. Então, eu vejo o seguinte, que mecânica quântica é um conhecimento com a linguagem simples, não é difícil de ser estudada, mas eu ainda tenho uma dificuldade de administrar, porque a consciência ela está sempre em ação. E o sistema de onda, partícula, ele é gigantesco. Então, se eu crio a minha realidade conforme o meu sentimento e mesmo assim eu estou criando uma realidade negativa, e se eu não tenho sentimento negativo, se eu estou praticando o amor, se eu estou vivendo na alegria, na gratidão, no bom humor, se eu trabalho com prazer, por que eu estou colhendo fruto ao contrário? Por que eu estou semeando flores e não estou colhendo flores? Então, eu não consegui ainda me encontrar neste sistema gigantesco que é esse campo eletromagnético. Porque mesmo fazendo bem sem olhar quem, eu ainda estou errando. Boa noite. Boa noite, Dalice. É uma perda significativa, né? O professor Sandro Lamberti sempre foi uma pessoa dedicada nos estudos da mecânica quântica. Então, significa uma perda importante para todos que gostam da mecânica quântica. Mas, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, essas dificuldades são dificuldades de todos nós, porque não é muito fácil entender o funcionamento das leis, porque sempre que acontecem as dificuldades, nesses termos que você está falando, isso envolve as leis, né? São as leis de atração e manifestação do universo. E se você está de acordo com as leis, as coisas têm que dar certo. Então, quando não dão certo, é porque alguma coisa está errado, alguma 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 aplicação da lei está de forma equivocada, né? Mas tem várias situações que a pessoa acaba envolvido com elas, né? Então, mas aí, o melhor jeito de se entender isso e de se analisar isso é a partir das leis. E o que as leis estão falando?
As leis de atração e manifestação do universo estão dizendo que você atrai coisas, pessoas, situações e tantas outras coisas, né? Mas como é que se atrai? Se atrai com os sentimentos egóicos. E o ego é aquele sujeito difícil, difícil de lidar, né? Então, o ego, ele atua no sistema de crenças. Mas como é que você vai saber isso, né? Como é que você vai saber que está envolveu-se inconscientemente numa crença limitante, numa crença que não vai trazer bons resultados? Como é que você identifica isso? Você vai identificar justamente pelos resultados, né? Então, quando o resultado é de alegria, significa que os seus sentimentos egóicos estão de acordo com o seu desejo. Agora, quando o sentimento é de tristeza e aborrecimento, como você está contando, porque quem pode estar num sentimento de uma coisa diante de um acontecimento que não veio e não vem como esperava, como você esperava, não veio como você desejava. Então, quando não vem de acordo com o seu desejo, é um sentimento que gera tristeza e aborrecimento. Agora, quando o resultado é de alegria, aí a gente fala amor, alegria, felicidade, gratidão, é porque o ego está em fluxo com o seu desejo. Agora, como que eu vou me livrar dessas coisas? Isso é uma coisa que não é da noite para o dia. Primeiro tem que entender, superar esta etapa do entendimento. E depois tem que trabalhar, tem que entrar em ação, agir, colocar ação, energia, força, coragem, para colocar o ego em fluxo com os seus desejos em relação a cada coisa que você quer. Às vezes, em relação a uma determinada coisa mais comum do seu dia a dia, você já consegue. O ego está sempre em fluxo com os seus negócios, com o seu dia a dia, mas tem aquele ponto no qual o ego está sempre em fluxo, ou melhor dizendo, o ego está sempre no contrafluxo. E esse aqui é o objeto desta sua abordagem, que você fala de alguns pontos onde o ego não ajuda, o ego está sempre na contramão. Mecânica quântica é uma das ferramentas que evolui para o crescimento da espiritualidade e expansão de consciência e a visão de mundo. Só que a gente tem as nossas limitações, nossas dificuldades para entender que é tão bom
a gente viver a mecânica quântica na prática. Entender o que ela quer dizer, o que ela quer nos passar. Que é um conhecimento de grande proveito. Que é um conhecimento que abrange todo o sentimento humano, que tudo vem através dos sentimentos, pensamentos e vibrações. Com um conhecimento deste, fica mais fácil da gente manejar a própria vida, da gente conduzir a própria vida. E é isso que ela vem nos trazer: conhecimento, expansão de mundo, autoconhecimento e visão de mundo. É isso que a mecânica quântica nos proporciona. Basta que tenhamos dedicação, coragem, paciência dentro do conhecimento, que eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Para a gente colocar ela na prática, viver a mecânica quântica na prática, não é tão difícil, mas também tem que ter muita coragem, muita determinação, para a gente entender, para a gente poder fluir com o universo interno, o universo como um todo. E é isso que a gente está tentando a caminhar, né? Com mais retidão, com mais gratidão, nessa jornada de possibilidades, de infinitas possibilidades que a mecânica quântica nos trouxe, nos passou esse conhecimento, nos está nos ensinando a viver, ter uma vida melhor, ter empatia com o próximo e sermos gratos em tudo por ela, por esse conhecimento. Então, Idalice, isso que você ainda não entende, em termos de mecânica quântica, você não consegue entender ainda, é essa coisa da morte súbita. Mas será que essas pessoas morreram mesmo? Será que elas morreram ou avançaram na redução da frequência? Entraram para uma frequência reduzida? Porque, em termos de mecânica quântica, o entendimento muda totalmente. Totalmente. Mas é difícil, eu reconheço que é difícil você aceitar a morte súbita de, de uma pessoa mais próxima de você, de uma pessoa que já funcionou como professor, como seu professor, e uma outra pessoa que às vezes você conheça e tenha já interagido com ela. Eu sei que isso é difícil de aceitar, mas em termos de mecânica quântica, é preciso mudar totalmente o raciocínio para entender isso e reconhecer que, na verdade, as pessoas não morreram, apenas reduziu-se, elas foram reduzidas na sua frequência, porque o que acontece é a frequência. A gente já conversou disso aqui. Lembra da cantora que morreu em acidente de avião, a Marília? Então, no final da semana, no domingo que precedeu o início da semana, a gente conversou disso. A gente reconheceu que ela não morreu, ela apenas sofreu uma redução de frequência, né? Então essas pessoas também, elas foram reduzidas na sua frequência. E é assim que, em termos de mecânica quântica,
funciona essa coisa da morte. Qual seja, morte súbita ou morte de outra forma qualquer, é sempre uma redução de frequência. E aí, eu lembro que a gente dizia, quer dizer, você, quando isso acontece, tem que se tomar providências. As providências têm que ser tomadas. Então, é preciso fazer isso, é preciso fazer o ocultamento, o sepultamento, tem que sepultar, tem que ocultar, porque uma onda de energia, quando muito reduzida na sua frequência, muda totalmente, cheira mal, traz grandes dificuldades, grandes problemas, mas as pessoas, de um modo geral, isso é muito difícil, mesmo para você. Imagina, você que já tem um estágio, já está iniciando na mecânica quântica, já interroga dessa forma como você está interrogando. Então, imagina para as pessoas em geral, né? É fácil? Não, não é fácil. Precisa se aprofundar bastante para entender e superar essa etapa. Então, Idalice, isso que você ainda não entende, em termos de mecânica quântica, você não consegue entender ainda, é essa coisa da morte súbita. Mas será que essas pessoas morreram mesmo? Será que elas morreram ou avançaram na redução da frequência? Entraram para uma frequência reduzida? Porque, em termos de mecânica quântica, o entendimento muda totalmente. Totalmente. Mas é difícil, eu reconheço que é difícil você aceitar a morte súbita de, de uma pessoa mais próxima de você, de uma pessoa que já funcionou como professor, como seu professor, e uma outra pessoa que às vezes você conheça e tenha já interagido com ela. Eu sei que isso é difícil de aceitar, mas em termos de mecânica quântica, é preciso mudar totalmente o raciocínio para entender isso e reconhecer que, na verdade, as pessoas não morreram, apenas reduziu-se, elas foram reduzidas na sua frequência, porque o que acontece é a frequência. A gente já conversou disso aqui. Lembra da cantora que morreu em acidente de avião, a Marília? Então, no final da semana, no domingo que precedeu o início da semana, a gente conversou disso. A gente reconheceu que ela não morreu, ela apenas sofreu uma redução de frequência, né? Então essas pessoas também, elas foram reduzidas na sua frequência. E é assim que, em termos de mecânica quântica, funciona essa coisa da morte. Qual seja, morte súbita ou morte de outra forma qualquer, é sempre uma redução de frequência. E aí, eu lembro que a gente dizia, quer dizer, você, quando isso acontece, tem que se tomar providências. As providências têm que ser tomadas. Então,
É preciso fazer isso, é preciso fazer o ocultamento, o sepultamento, tem que sepultar, tem que ocultar, porque uma onda de energia, quando muito reduzida na sua frequência, muda totalmente, cheira mal, traz grandes dificuldades, grandes problemas, mas as pessoas, de um modo geral, isso é muito difícil, mesmo para você. Imagina, você que já tem um estágio, já está iniciando na mecânica quântica, já interroga dessa forma como você está interrogando, então imagina para as pessoas em geral, né? É a mesma coisa do das transformações, a mesma coisa que a gente fala do gigantesco sistema eletromagnético de onda-partícula, onde a consciência, ou melhor, onde a massa, a partícula, está condicionada ao poder de observação da consciência. E isso leva a gente a entender que leva a gente para o entendimento de que tem muitas coisas difíceis de entender, de aceitar, mas tem que ser tudo analisado à luz da mecânica quântica. É fácil? Não, não é fácil. Precisa se aprofundar bastante para entender e superar essa etapa. Então, a consciência não morre. A consciência apenas se reduz na frequência. Isso que a gente fala de morte, mas tem que se falar em termos de física clássica. Porque para conversar da mecânica quântica é desse jeito. Uma hora você usa a terminologia da física clássica e outra hora você usa a terminologia da física quântica. Quando precisa esclarecer uma coisa muito bem definidamente, usa-se a terminologia da física quântica. Mas, em termos gerais, tem que se conversar. E para conversar, a gente fala de morte, mas em termos de mecânica quântica é outra coisa. Em termos de mecânica quântica, temos que aceitar que tudo é onda. Temos que entender que tudo é onda. Porque sempre que você duvida disso, gera problemas. A realidade física da morte não existe. Ela passa a existir quando você está olhando, quando você está envolvido, quando o observador está olhando, quando a consciência está olhando. Mas, fora disso, a realidade física da morte não existe. Ela passa a existir quando o observador está olhando. Mas passar a existir é uma coisa, e existir em definitivo é outra coisa. Por que que ela não existe? Em termos de mecânica quântica, por que que a morte não existe? Por que que a realidade física da morte não existe?
Não existe porque tudo que existe é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. São infinitas possibilidades de ondas quânticas. Então, o que existe é a onda. Agora, quando o observador está olhando e olhando no sentido de que a realidade física da morte aconteceu, aí está acontecido. Aí aquilo torna-se, para aquela pessoa que acredita assim, fora dos parâmetros da mecânica quântica, a morte de fato é uma realidade. Mas, em termos de mecânica quântica, a morte física do corpo ou de qualquer coisa não existe. Não existe por quê? Não existe porque essa coisa de fisicalidade das coisas não existe. Passa a existir. Passa a existir enquanto você está envolvido, enquanto está olhando, enquanto está interagindo, enquanto está sentindo, enquanto está tomando providências. Aí aquilo passa a existir, né? Existir, mas não definitivamente, porque em definitivo a realidade física, as coisas físicas, não existe. Não existe por quê? Porque tudo é onda. Em termos de mecânica quântica, tudo é onda. Quando você quando você está envolvido, quando você está olhando, a, a, acontece a redução da onda. A onda reduzida na sua frequência torna-se uma realidade física, mas é só enquanto você está olhando, é só enquanto você está envolvido. Amanhã acabou, esqueceu, não tem mais. Essa comparação aí que o Hélio está falando, isso fez me lembrar quando eu era criança, quando eu não tinha bem o discernimento das coisas, até porque meus pais moravam em uma região muito longe, de vizinhos, de amigos, era muito distante, era uma fazenda muito grande. E a gente não tinha nem rádio, não ficava informados de nada. Quer dizer, que aí entra aquela questão do observador envolvido. Podia morrer quem morresse, que nós não ficávamos sabendo de nada, só se fosse na cidade. E aí a gente vê que faz todo sentido, que quando o observador está olhando, está interagindo naquele procedimento ali da morte, de uma doença, ali a pessoa está presenciando aquilo. Quando ela não está presenciando, aí se torna uma coisa, não se torna nada físico, melhor dizendo. Fez-me lembrar desse lugar que a gente podia morar até um ano. Tem uma vez nós moramos um ano, longe das pessoas, afastado de tudo. Não tinha rádio, nem tão pouco televisão, né, gente? Nem tão pouco relógio. Até para a gente resolver as coisas na cidade, a gente tinha que olhar a posição do sol. Quando estivesse chovendo, aí não tinha como. A gente ficava totalmente isolado na região. Não sabia de quem tinha morrido, quem não tinha morrido. E é isso aí, gente. Tudo depende do observador estando na jogada. Então, Fátima, a imensa maioria da espécie humana, a maioria esmagadora da humanidade, está numa vida de ilusão. A mecânica quântica
mostrou isso através dos experimentos, principalmente o experimento da dupla fenda, que mostra o comportamento da energia. E quando a pessoa não entende o comportamento da energia, quando ela não aceita as novidades científicas da física quântica, e isso acontece com a imensa maioria da humanidade, dos seres humanos, isso significa que está todo mundo numa vida de ilusão. Eu acredito nisso. Eu aceito o resultado dos experimentos da mecânica quântica, da física quântica, principalmente os experimentos da dupla fenda. Então, eu entendo que a imensa maioria da humanidade está numa vida de ilusão no que se refere à essência, no que se refere ao essencial da vida do dia a dia. Agora, o resto são detalhes. Até que no que se refere aos detalhes, aí... Mas quando você aceita a nova onda de informação, quando aceita os experimentos da física quântica, os detalhes você, aos poucos, vai superando. E de sorte que é isso.